Olá, meninos do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Meninos e meninas, né? Nós temos uma sala mista, né? Composta por meninos e meninas, então vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje é num livro de história, certo? Nossa primeira aula de hoje. Nós hoje só vamos estudar no livro de história, tá certo? Nossa aula hoje é só de história. Então, né? Página 44, o assunto que nós vamos tratar hoje, o primeiro assunto de história que nós vamos tratar hoje é as invasões, e depois nós vamos para os movimentos nativistas, tá? Mas existiam, né, há muito tempo atrás, né, além de Portugal, né, existiam outras nações como Inglaterra, França e Holanda que tinham interesse, certo, nas riquezas que existiam aqui no Brasil, né? Eles tinham interesse em explorar o território brasileiro, né? Porque eles, como eu já falei aqui para vocês, tanto a França como a Inglaterra como a Holanda, eles não respeitavam, né? Eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, que foi o tratado, né, foi o acordo, né, entre os reis, o rei de Portugal e o rei da Espanha, né? Então, entretanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território e colônia, né? Por causa disso, muitas lutas foram travadas. E houve aí a primeira invasão, né? Os franceses invadem o Brasil, né? Mesmo com a criação do governo geral, a gente viu que as capitanias hereditárias não deram certos, né? As capitanias hereditárias foram lotes de terra que o governo dividiu, né? A gente viu na outra aula, dividiu o Brasil em 15 lotes de terra, e esses lotes foram dados a donatários, né? Que eram os donos responsáveis pelas capitanias, mas apenas duas capitanias deu certo, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente, lá em São Paulo, né? E como não deu certo, ele criou um novo sistema de governo, que foi o governo dos governadores gerais, né? E a gente viu que foi Tomé de Souza, Duarte da Costa, se eu não me engano, se eu não estiver enganado agora, e Mendes Sá, né? Eles três. Mas mesmo assim, mesmo tendo os governadores para governar aí as capitanias, né? Isso mesmo assim ficou difícil para os franceses contrabandearem, né? Com a criação, na verdade, né? Com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses contrabandearem, né, o pau-brasil e fundarem colônias aqui no Brasil. Mesmo assim, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. Chegaram aqui, invadiram, né? Então aqui, ó, a primeira foi criada na Baía de Guanabara em 1555. A ilha de Sergipe, que foi denominada França Antártica, né? Hoje chama-se Villegogne, né? Em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora, Nicolas Durante Villegogne, né? Então os franceses, eles aliaram-se aos índios tamoios, né? E fundaram o Forte Coligny, né? E foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567, no governo de Mendes Sá. Né? Só que eles não desistiram, né? O sobrinho do governador, Estácio de Sá, as tropas portuguesas e o cacique Araribóia, da tribo dos Temíninos, né, ajudaram a expulsá-los, né? E houve aí a primeira invasão e também eles foram expulsos. Só que eles não desistiram. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil, né? E aí eles fundaram lá em São Luís, no Forte São Luís, no dia 8 de setembro de 1612, tá? Desse forte surgiu a cidade de São Luís, que hoje é a capital do estado do Maranhão, tá?
Então, os franceses, eles foram novamente expulsos, de novo, eles foram expulsos no ano de 1615, né? Pelas tropas portuguesas chefiadas aí por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Né? Esses dois homens aí que trabalhavam, né? Eram portugueses, trabalhavam para a coroa portuguesa, juntaram suas tropas e expulsaram de novo, né, pela segunda vez, os franceses aqui do Brasil, né? Porque eles só queriam mesmo era contrabandear, né, o pau-brasil e as riquezas que aqui existia, né, como ouro e outras pedras preciosas. Então, os holandeses, eles invadem o Brasil, aí depois que os franceses foram expulsos pela segunda vez, aí quem é que invade o Brasil? Os holandeses, né? Chegou a vez deles também invadirem o Brasil. Então, os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus. A Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu através de suas embarcações. Mas quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu sem deixar alguém que assumisse o trono, né? O rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol, né? Aí na página 44, a gente agora na página 45. Na página 45 tem assim: sentindo-se prejudicado, né? Os holandeses resolveram invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis. Vê bem, né? Porque quem assumiu o trono, né, do português, da coroa portuguesa, porque o rei não tinha filho, né? Então ficou sem rei. Então os espanhóis, como eles tinham um bom relacionamento aí com o Brasil, né, isso, e também eles tinham o Tratado de Tordesilhas, então a Espanha, né, quem ficou foi governando Portugal foi um espanhol, né? Aí, como eu já falei, Felipe II, né? Que era o rei da Espanha, que era Felipe II. Então, ele ficou governando o Portugal. Mas, no caso, os holandeses, eles se sentiram prejudicados, né? Porque os brasileiros se davam com os holandeses, mas os espanhóis não se davam não era de bem com os espanhóis. Então, os holandeses se sentiram prejudicados, né, e resolveram invadir o Brasil, tá? Então, para a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, os espanhóis proibiram holandeses se explorarem o açúcar no Brasil. Então, a invasão holandesa, primeiramente, ocorreu na Bahia em 1624. Os holandeses prenderam o governador Diogo de Mendonça Furtado e se apoderaram da cidade de Salvador, né, que hoje em dia é a capital da Bahia, tá? Então, a população fugiu para o interior. O bispo Dom Marcos Teixeira, ajudado por senhores de engenho, trabalhadores e escravos, organizou a resistência aos invasores. No ano seguinte, duas esquadras... Eu parei porque o carro passou aqui, tá? Então, duas esquadras, uma vinda de Portugal e outra vinda da Espanha. Esquadra, todo mundo sabe o que é? Não, se não sabe, eu vou explicar. Esquadra é um conjunto de... são vários navios juntos, tá? Várias embarcações, tá? Que no caso é o coletivo de navios, tá? Então, deixa eu ver aqui, tá? Duas esquadras na vinda de Portugal e outra da Espanha expulsaram os holandeses, né? Eles estavam na Bahia, mas aí os portugueses e os holandeses expulsaram, né? Aliás, espanhóis e portugueses expulsaram os holandeses aqui do Brasil. 6 anos depois, os holandeses invadiram novamente o Brasil,
certo? E dessa vez o alvo foi Pernambuco, eles não foram mais para Bahia, vieram para Pernambuco, aqui no nosso estado, porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Então, os holandeses ocuparam Olinda e Recife. Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e lá fundou o Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda dos indígenas e escravos, conseguiu resistir os holandeses. Mas um brasileiro chamado Domingo Ferreira Calabar resolveu passar para o outro lado dos holandeses. Olha, traiu aí os brasileiros, né? Ele conhecia muito bem a região e ajudou o ataque. Então, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. Então, em 1637, Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo, que embelezou a cidade do Recife, né? Aqui, Maurício de Nassau, tem até uma faculdade que tem o nome, recebeu o nome dele. Ele embelezou aqui, construiu pontes, né? Construiu palácios. Tem até o palácio do governador. Hoje, o governador, ele, não sei se ele mora lá, né? Mas tem o direito de morar. É de lá que ele governa, né? É o Palácio das Princesas. Foram tudo construídos por ele. São patrimônios históricos, tá? Então, trouxe pintores, cientistas e artistas, emprestou dinheiro para os senhores de engenho aumentar a produção do açúcar e em 1640 Portugal libertou-se do domínio espanhol, assinando em seguida um tratado de paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país. Com a partida de Nassau, os holandeses aqui ficaram, exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Revoltados, todos resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco. E essa luta aí, essa guerra, deu-se o nome de Insurreição Pernambucana, né? Que foi a revolta dos pernambucanos, tá certo? E essa luta, essa guerra durou 10 anos. Então, muitas batalhas ocorreram durante esses 10 anos e acabou aí em 1654, né? Aí, quando ocorreu a Batalha dos Guararapes, né? Onde os holandeses foram definitivamente derrotados, né? E foram expulsos aqui do Brasil, tá bom? Então, aqui está, né, as invasões que ocorreram no período pré-colonial, no período colonial, né, onde o Brasil era colônia de Portugal, que foram as invasões dos franceses e as invasões dos holandeses. Os franceses invadiram por 2 vezes e os holandeses também invadiram por 2 vezes, ok? Certo? Então, vamos à próxima aula. Aliás, o próximo assunto que é movimento nativista.